I don't believe in monsters. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos o filme de 2015 chamado The Sand. O filme é basicamente assim. Um grupo de jovens decide fazer a festa de formatura na praia e ela dura a noite toda. Eles se divertem muito, mas do nada, dois garotos trazem uma bola gigante que estava no mar para o meio da festa. E o que eles não sabem é que trouxeram o ovo de uma criatura sinistra. É claro que eles não se importam muito na hora e continuam se divertindo, mas o problema de verdade começa a aparecer quando eles acordam de ressaca no dia seguinte. E só tinham sobrado alguns deles, pois todos os outros foram comidos pela areia. Agora, os 6 que sobraram vão ter que encontrar uma forma de sair da praia sem encostar na areia, e isso é praticamente impossível. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Toma cachaça, O filme começa com uma gravação de várias pessoas numa festa na praia. A galera tá bem louca e aparentemente se divertindo bastante em volta da fogueira. Então um cara chamado Mitch pede pra todo mundo guardar os celulares, porque muita gente que está lá ainda mora com os pais e vai acabar se ferrando se os vídeos forem postados na internet. Mas, por algum motivo, ainda estamos vendo a gravação. Então, dois caras chamados Vance e Gilbert trazem uma bola gigante muito estranha que supostamente encontraram na água do mar. A parada é meio viscosa, como se fosse um lodo, e todos sentem muito nojo. Mas ninguém realmente para pra pensar no que era aquilo. Afinal, todo mundo tava doidão e só preocupado em se divertir. Eles continuam com a festa, se divertindo, fazendo umas coisas muito doidas, como se nada tivesse acontecido. Então, ao amanhecer, todos ainda estão dormindo. Vamos dar uma olhada nos casais. Uma garota chamada Kale está com o Mitch, um cara chamado Jonah está com Kenda, e por último Ronnie dormindo com o Vance. Kale acorda primeiro e fica observando uma gaivota na praia, que está tentando voar, mas por algum motivo ela não consegue. Kale, super inocente, acha que o pássaro está doente, ou com a pata quebrada, alguma coisa assim. Mas agora o pesadelo começa, porque de repente a gaivota desaparece na areia. A garota fica muito chocada. Ela grita bastante para avisar aos amigos que estão dormindo, para que eles não pisem na areia de jeito nenhum. Mas quando ela olha para trás, vê a amiga Marsha tomando aquele banho de sol para ficar bronzeada. E infelizmente pisou na areia. Alguma coisa estranha não tá deixando ela se mover. Todos estão confusos e preocupados. Vance quer salvá-la e sai do carro para ajudar sem pensar duas vezes, enquanto Kaylee tenta impedi-lo, mas ela não escuta, e assim que sai do carro e pula na areia, também fica preso e começa a ser sugado para dentro, como se a praia fosse uma areia movediça, só que 10 vezes pior. Aí que a galera começa a ficar mais desesperada ainda, porque alguns não estavam acreditando tanto, e então vemos que Marsha não está mais lá, porque a areia engoliu completamente o seu corpo. Vance grita dizendo que está sentindo muita dor e fica se contorcendo. Ele também pede ajuda para a namorada enquanto tenta levantar a cabeça, mas parece ser impossível. Essa parte é meio nojenta, mas eu preciso dizer. A areia puxa a pele e os olhos de um cara de uma forma muito brutal. E Ronnie assiste tudo enquanto grita de medo, chamando-o pelo namorado desesperada. Ele também é sugado, como a primeira garota, e desaparece completamente. O resto da galera que conseguiu sobreviver fica tentando entender qual é o motivo e o que tá acontecendo. Será que é uma assombração, um alien, uma maldição, talvez até mesmo uma pegadinha? Peguei vocês, enganei vocês. Eles tentam descobrir enquanto o tempo vai passando. Os caras estão tentando descobrir o que fazer e querem ligar para algum lugar. Mas lembram que os celulares estão no porta-malas do carro. Jonah tenta ligar o carro, mas infelizmente a bateria está completamente descarregada. Kale quer entender como a areia funciona e estende a mão para bem perto. Vemos que algumas linhas brancas estão sendo atraídas pela carne dela. Mitch também fica surpreso e não acredita no que está acontecendo. No meio de tantas coisas, tinha que ser justo uma areia carnívora. Um pouco mais tarde, outro personagem aparece, aquele cara lá, o Gilbert. Ele acorda dentro de uma caçamba de lixo, de um jeito bem estranho e engraçado. O cara tenta sair de lá com todas as forças, sem saber do que aconteceu, e então a galera vê que ele acordou e começa a gritar para não se mexer de jeito nenhum, e avisam que 2 pessoas já foram sugadas pela areia e aparentemente nunca vão voltar.
Depois disso, eles tentam conversar sobre os relacionamentos entre eles, e eu sei que não faz muito sentido, mas é o que geralmente acontece quando as pessoas estão no auge das suas emoções e não conseguem achar uma saída. O tempo passa, e mesmo depois de gritarem bastante, ninguém aparece para ajudar eles. Cale encontra protetor solar e o joga para os que estão sentados no carro. E Gilbert ainda está no barril, completamente em pânico. Cale começa a falar com a galera novamente sobre o que é aquilo e desenvolve teorias sobre como isso aconteceu. Eles olham ao redor novamente e percebem que todos que estavam na festa de ontem também estão mergulhados nas profundezas da areia. E então Cale faz algo que a gente está esperando há muito tempo. Se lembra de que os caras tiraram uma bola cheia de lodo da água ontem? Isso aí não era meio óbvio? Era só pensar um pouquinho. Ela tem certeza de que era um ovo e alguma criatura conseguiu sair durante a noite, então se enfiou dentro da areia e agora quer se alimentar. Ela também diz que esse animal deve ter nascido à noite, e por causa disso tem um tamanho muito pequeno até agora, mas que depois pode ser do tamanho da praia inteira. Cale tem um plano brilhante. Ela quer verificar o tamanho da criatura que vive na areia, então pega umas salsichas e começa a jogá-las de um lado para o outro. Gilbert, que ainda está no barril, observa bem de perto outro pássaro sendo sugado pela areia. Até o momento ele estava duvidando se era uma pegadinha ou algo do tipo, mas agora finalmente entende que a história é verdade e fica desesperado. Todos observam Cale jogar as salsichas na praia e esperam encontrar alguma resposta. Mitty suspeita de que esse é o único alimento que eles têm, mas ela continua jogando, e então eles viram um milagre acontecer. A última salsicha que ela jogou ficou intacta, então parece que aquele lugar é o único lugar seguro na praia. Todos estão felizes e acham que encontraram a salvação. Só que o único problema é que o local seguro é muito longe e não sabem como é que eles vão chegar lá sem pisar no território da criatura. Jonah usa toda a sua inteligência e bola um plano interessante. Subir até a traseira do carro e pegar 2 pranchas de surf que aparentemente alguém deixou lá ontem. Ele cria um caminho usando elas e consegue chegar ao barco. Só que, quando vai subir, ele dá um deslize e quase cai na areia. Ele fica com um pé em cima da prancha e nesse momento a areia começa a puxar ele para fazer ele cair, como se ela tivesse algum tipo de consciência. E infelizmente Jonah cai, mas consegue se apoiar no banco com as mãos e faz tudo o que pode para sobreviver. Aquelas linhas estranhas da areia chegam bem perto do estômago dele, mas por sorte consegue pegar o impulso e subir no banco. Infelizmente seu estômago está cheio de ferimentos e arranhões, mas temos uma notícia boa. Jonah encontrou um saco de comida e quando ficou mexendo lá para ver o que tinha para comer, acidentalmente deixou cair uma banana no chão. Ela não desaparece, então o rapaz percebe que nada está acontecendo no local, porque nessa mesma área tinha tido um incêndio recentemente. Você consegue se lembrar de que no início do vídeo eu te falei que todos estavam dançando perto da fogueira? Então, nesse local a criatura da areia não consegue chegar. Esse era o incêndio. Ele pula nesse lugar, mas ainda está sentindo muita dor, porque seu estômago continua sangrando, e depois de um tempo ele diz que não está mais aguentando ficar em pé. A galera começa a pedir pro Jonah voltar, e ele diz que não vai dar. Então joga a água que encontrou na bolsa para os amigos e se deita no banco. Enquanto isso, o monstro da areia decidiu ir até o carro e começou a puxar com muita força. As garotas do carro ficaram com muito medo e percebem que a situação está piorando. Então, se não fizerem nada, algo de pior vai acontecer. E é aí que elas começam a tentar abrir o porta-malas do carro para pegar os telefones. Ronnie começa a se despedir de Kendra e pediu para a amiga enviar uma mensagem para sua mãe se ela não conseguir voltar. Então ela toma coragem e sobe no porta-malas para abri-lo. Kendra ajuda ela segurando pelo braço e Mitch joga uma espécie de corda para ela segurar usando de apoio. Ela consegue ficar em pé na borda do para-choque. E nesse momento outro carro se aproxima deles. O motorista começa a buzinar de longe. Isso faz Ronnie se desequilibrar do para-choque. E quando sua perna escorrega, ela acaba encostando a mão na areia. A garota entra em desespero gritando de dor. Os outros tentam chamar a atenção da pessoa do carro e, para a sorte deles, era um oficial da guarda costeira. O homem acha que os adolescentes estão bêbados e não leva nada a sério. E para ser sincero, eu nem vou julgar ele por isso, porque eu também não acreditaria em uma areia carnívora. Cale grita dizendo com todas as letras para ele não sair do carro, mas é claro que ele sai. Mas olha que doideira, por algum motivo ele pisa livremente na areia. Eu acho que deve ser por causa da bota. O policial olha para Jonah se contorcendo de dor no banco e ignora o pedido de ajuda do rapaz. Em seguida, o guarda ameaça os rapazes com sua lata de pimenta e manda todo mundo vir para perto dele.
pois ele quer revistar a galera para ver se estão com algo ilícito. Mas obviamente todos se recusam a sair de onde estão. E ele tira seu impressionante spray de pimenta do coldre e deixa as chaves caírem no chão. Agora azedou, porque ele abaixou para pegar e você já sabe o que vai acontecer. Resumo da ópera: o bicho agarra a mão do guarda e ele finalmente entende que o pessoal não mentiu pra ele, só que agora já é tarde demais, né? Kale grita dizendo pra ele usar o spray de pimenta contra o monstro da areia. A propósito, você notou quantas ideias inteligentes essa garota já deu? Realmente fez efeito. Espantou a criatura, mas o cara perdeu parte da mão. Por conta do choque, ele caiu no chão e já era. Mitch quer ir até o carro do guarda usando a toalha para criar um caminho, tipo o que o Vance fez com as pranchas de surf. Só que quando as garotas jogam a toalha, ele cai tentando pegar. A areia começa a atacar e Kale não aguenta assistir aquilo. Então pula de lá de cima para dentro do carro. Nesse momento, as garotas brigam por causa de um problema não resolvido de quem dormiu com quem naquela noite. Ótimo problema para resolver nesses momentos, hein? Mas elas fazem uma trégua e finalmente vão ajudar Ronnie a tirar a mão da areia. Jonah, que estava deitado no banco durante todo esse tempo, e como não sabe se vai sobreviver por muito tempo, ele confessa para Kale que a ama. As meninas elaboram um plano para fazer uma ponte a partir da escada destruída e chegar no local do carro do policial. Eles começam a fazer isso, então depois de um tempo e muito esforço, conseguiram fazer um bom trabalho. Surpreendente. As duas chegam até o Jonah, que ainda está em um estado muito ruim. E, infelizmente, Ronnie se desequilibra por causa da sua mão ferida e cai. A criatura engole a garota com muita rapidez, então deve ter crescido mais um pouquinho. Kenda coloca uma toalha e uma sacola em volta das pernas e corre para o carro. Ela sobe com sucesso no capô e Gilbert fica muito feliz com isso, então começa a comemorar. Mas, infelizmente, eu preciso avisar que a comemoração foi em vão. Por causa dos movimentos que ele fez, a criatura começou a se interessar por ele e destruiu a parte de baixo do barril. Mas depois, vários tentáculos enormes sobem e sugam Gilbert para baixo. Esses tentáculos aparecem perto do carro e começam a sacudi-lo. Kenda não consegue se equilibrar porque não tinha nada para ela segurar e cai sobre o capô. O tempo passa e agora a situação deles complicou demais porque já tá de noite. Vemos que Kenda está deitada no carro e os outros ainda estão no banco. Ela espera que a criatura se acalme e encontra um bote salva-vidas no carro. Enquanto ela monta, Kale se despede de Jonah e diz que vai amá-lo para todo sempre. Ela consegue levar o Jonah para dentro do carro e pula no bote, mas antes de se levantar, os tentáculos aparecem na frente dela, muito maiores e brilhando. A garota só tem tempo de pular no teto do carro e já encontra uma lata de combustível para botar fogo no monstro e finalmente acabar com todo esse pesadelo. Kale entra rapidamente no carro e ficam em silêncio quando percebem que Jonah não sobreviveu. As meninas se abraçam e choram, pois passaram por muita coisa. Cansadas e assustadas, elas dormem no carro e na manhã seguinte acordam com um homem batendo na janela. Kenda e Kale entendem que o monstro desapareceu e podem pisar no chão com calma. Eles caminham pela praia juntos, sem acreditar no que aconteceu. Na cena final, vemos um enorme monstro nadando sob a água, não muito longe de lá. Eu quero saber da sua nota pra esse filme, hein? O que você achou? Esse filme aqui, nossa, ele teve muita reclamação desse filme. Ah, e assiste esse outro vídeo aqui, hein? Eu acho que você vai gostar dele. Tamo junto, um abraço.